Vídeo 15, letra E, eventos atuais. Jesus condena o Ramadã. O Vaticano o endossa. Em Mateus 6, Jesus condena práticas religiosas que visam impressionar outras pessoas, atos de retidão que são apenas para aparecer. O capítulo começa no seu versículo 1. Guardem-se de fazer as suas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Fazendo assim, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Jesus fala especificamente sobre o jejum deste modo. Mateus 6, versículos 16 a 18. E quando você jejuar, não pareça sombrio como os hipócritas que desfiguram seus rostos, para que seu jejum seja visto por outros. Em verdade, eu lhes digo, eles receberam sua recompensa. Quando você jejuar, perfume a sua cabeça e lavem seu rosto. Assim, seu jejum não será visto pelos outros, mas pelo seu Pai que vê tudo em segredo. E seu Pai, que vê em segredo, recompensará você. Observe, Jesus condena o jejum feito para ser visto por outros. Se você está jejuando para ganhar a reputação de ser pio e religioso, Jesus diz que seu jejum é inútil. Imagine uma religião que exige, como um dos seus 5 pilares da prática ortodoxa, um mês inteiro de jejum público. Não um jejum em segredo, mas um jejum que todo mundo vê, sabe e conversa sobre ele. Você é elogiado se o faz e repreendido se você não o faz. Você literalmente anuncia para o mundo inteiro que você está jejuando. Isso já seria ruim o suficiente. Mas imagine o que Jesus pensaria sobre um jejum público se você nem está jejuando. Imagine o nível de desprezo que Jesus teria para uma prática religiosa de jejum público se nem jejum existe. Em outras palavras, imagine uma religião que incentive as pessoas a fingirem que estão jejuando e elogiando um ao outro por jejuar, mesmo que eles estejam realmente devorando comida várias vezes por dia. Eles não estão jejuando, estão se banqueteando. Eles estão festejando enquanto proclamam publicamente que eles estão jejuando. Jesus tinha total desprezo à prática de atos de retidão feitos para serem vistos pelos outros. O que ele pensaria de pessoas que não fazem ações de retidão, mas que alegam que estão fazendo para serem vistos como pessoas justas? O Ramadã é um mês de festa que, por algum motivo, é chamado de jejum. Muçulmanos se locupletam de comida à noite, depois enchem a pança de comida no início da manhã para depois dormir o dia inteiro. Eles acordam à noite e devoram comida novamente. Então, eles repetem a comilança no início da manhã e, novamente, dormem o dia todo. Eles chamam esse ciclo de compulsão alimentar e sono de um mês de jejum. Ninguém na história do mundo considera jejum quando se está banqueteando, mas isso é o Islã. A população muçulmana passa um mês a cada ano comendo compulsivamente, enquanto finge que comer compulsivamente equivale a jejuar. Muçulmanos são elogiados por jejuar enquanto estão se banqueteando. Jesus condenou a prática de atos de retidão para serem vistos por outros. Ele chama pessoas que agem deste jeito de hipócritas. Eu acho que é seguro dizer que quando uma religião encoraja a prática de atos de retidão para ser vista pelos outros, Jesus chamaria isso de uma religião da hipocrisia. Mas qual a posição do Vaticano, que, queira ou não, é visto como o principal centro do cristianismo? Não é a de condenar a prática como Jesus fez. Ao contrário, o Vaticano conclama católicos a participarem dela. O site Church Militant relata: o Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso está incentivando os cristãos a participarem da refeição ritual Iftar islâmica por ocasião do Festival Muçulmano do Ramadã. Em uma saudação do Ramadã aos irmãos e irmãs muçulmanos na sexta-feira, o dicastério do Vaticano convocou cristãos e muçulmanos a protegerem juntos mesquitas e igrejas e citou o profeta Isaías 56:7, afirmando que um local de culto de qualquer religião é, portanto, uma casa de oração. Um estudioso bíblico de Roma, que falou para o Church Militant sob condição de anonimato, criticou a Santa Sé por distorcer as escrituras como o diabo fez no Monte da Tentação. Abre aspas. O verso de Isaías no Antigo Testamento, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, citado na Declaração do Vaticano, é citado por Jesus nos Evangelhos. Jesus acrescenta as palavras, mas você o transformou em um covil de ladrões. Abre aspas. Tanto Isaías como Jesus estão se referindo ao Templo de Jerusalém como o lugar que seria aberto a todas as nações, como uma casa de oração. Jesus proclama que ele próprio é o novo templo e somente através dele podemos ter a salvação. Mas parece que o Vaticano se esqueceu disso. Ao mesmo tempo,
O Papa Francisco, atendendo a um apelo do Comitê Superior da Fraternidade Humana, conclamou o povo de todas as religiões a se unirem, orarem e jejuarem no dia 14 de maio. Segundo ele, toda a humanidade deveria pedir a Deus para ajudar a superar a pandemia de coronavírus. O amigo do peito do Papa, Ahmed Al-Tayeb, o grão-imã da Universidade de Al-Azhar, que é uma espécie de Vaticano do mundo sunita, no Egito, também respondeu positivamente a esse chamado, conclamando pessoas de todo o mundo a orarem e fazerem obras de caridade pelo amor de Alá para acabar com essa pandemia. Entenderam o gancho? Enquanto que lideranças cristãs pedem ao mundo para rezarem para um Deus genérico, e não o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os muçulmanos pedem para rezar para Alá. Se esqueceram de Jesus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. As lideranças cristãs em geral, e as católicas em particular, na ânsia de se mostrarem para o mundo como pessoas tolerantes e inclusivas, estão escondendo Jesus, logo negando-o. Afinal, como vimos antes, Jesus condena o Ramadã. Jesus Cristo não se encaixa no esforço interreligioso, logo deve ser escondido, ou seja, negado. Um parêntese. O que é esse Comitê Superior da Fraternidade Humana? É o resultado do encontro do Papa Francisco com o grão-imã de Al-Azhar, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019. Os Emirados sediam este comitê que tem o objetivo de aplicar os princípios e valores estipulados pelos documentos assinados pelo Papa, que incluem a frase polêmica e antibíblica: a existência de diversas religiões é a vontade de Deus. Eles elogiam este chamado do Papa Francisco para jejuar no Ramadã como algo que pode ajudar a combater a islamofobia. Segundo eles, os islamófobos usaram o coronavírus para difamar os muçulmanos globalmente. Enquanto isso, adolescentes cristãs continuam sendo raptadas, estupradas e forçadas a se converterem ao islamismo no Paquistão, Egito e Nigéria. E este comitê, a exemplo do Vaticano, permanece calado. E o que Alá pensa sobre este Comitê Superior da Fraternidade Humana? Alcorão 98:6. De fato, aqueles que não creem no Islã, em Alá e em Maomé, entre o povo da Escritura, cristãos e judeus, e entre os politeístas, todos os demais, estarão no fogo do inferno, permanecendo lá eternamente. Eles são as criaturas mais repugnantes dentre todos os seres criados. O Ramadã é uma época em que muitas minorias cristãs nos países islâmicos sofrem enorme pressão. Os cristãos que participam dos banquetes noturnos, o iftar, tentando se mostrar para o mundo como virtuosos, estão na verdade celebrando o imperativo para conquistá-los e subjugá-los. E há um tapa na cara dos cristãos que sofrem perseguição dos países de maioria muçulmana. O Ramadã é um mês quando muçulmanos buscam tornar-se mais justos, e no Islã, a ação mais justa de todas é a jihad, que envolve mais destacadamente a guerra contra os cáfirs, os não muçulmanos, e a sua subjugação. Um hadith autêntico, Sahih, de Al-Bukhari, relata o muçulmano perguntando a Maomé: instrua-me para uma ação que seja igual a jihad em recompensa. Maomé respondeu: eu não acho nenhuma outra. Mas isso não era assim. Na década de 1960, ocorreu um grande encontro de cardeais em todo o mundo em Roma, o Concílio Vaticano II. Até então, ecumenismo, ou seja, diálogo interreligioso, significava o esforço em reunificar o cristianismo em suas três principais vertentes, o catolicismo, a ortodoxia e o protestantismo, mantendo o braço estendido para o judaísmo. Mas o Concílio Vaticano II redefiniu este conceito. Em uma atitude que quebrou séculos de doutrina e tradição, o documento final do concílio incluiu o islamismo, dizendo que cristãos, judeus e muçulmanos compartilham a noção de um Deus único. A intenção dos cardeais europeus era de dizer que cristãos, judeus e muçulmanos creem no mesmo Deus. A intervenção dos cardeais africanos, do Oriente Médio e do Sul da Ásia, impediu isso, pois eles sabiam o que o islamismo era porque eles viviam o problema na sua própria carne. Esta nova postura do catolicismo, a partir do Concílio Vaticano II, e que infelizmente também influiu o protestantismo, ganha novas alturas com o Papa Francisco, que chega ao cúmulo de distorcer o que foi dito pelo profeta Isaías para promover um dos pilares de uma religião eminentemente anticristã. Este é o quarto e último vídeo de uma série sobre o Ramadã. O link para os demais está na descrição abaixo.
Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém, mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.